Jesus é o nosso sumo sacerdote, agora na nova aliança. Ele é o nosso sumo sacerdote e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. E a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Está lá em Apocalipse 1, 5 e 6. Sabemos que Deus nos chamou para sermos parte do seu reino e sermos nele sacerdote. Hoje oferecemos sacrifícios diários ao Senhor. Quando nos entregamos a Cristo, passamos a viver uma vida para a glória de Deus. Pelo menos é assim que todo cristão deveria ser, tá? Observando a sua palavra, vivendo avivados no seu espírito, oferecendo sacrifícios diários e abstendo-se do pecado, orando a Deus em cada atitude e glorificando o nome do Senhor. Essa é a vida do cristão, ser um eterno sacerdote. Aí eu coloquei aqui Isaías 61, 6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus, comerei as riquezas das nações. Isaías 61 já está falando já do reino milenar, tá ok? Vocês serão sacerdotes. Por que, Max, você está falando isso? Porque a Bíblia fala que aqueles que não receberam a marca da besta lá no Apocalipse, na sua fronte ou na sua mão, eles restarão para o milênio, eles estarão aqui no milênio. Então o que acontece no milênio? A igreja glorificada desce na terra e ela é de cura para as nações. A Bíblia fala que a igreja do Senhor será cura para as nações. E o Cristo vai restaurar todas as coisas através dos seus sacerdotes, no seu reino de sacerdotes. Então a igreja vai triunfar sobre todas as nações que restarem sobre a terra. Eu achava assim que o Apocalipse, Deus ia matar todos os malzinhos, sobrar só os bonzinhos e os bonzinhos iam viver para sempre. Mas não existe isso, ok? A Bíblia fala que restará um povo sobre a terra. Nós podemos ver isso no livro de Daniel, que mostra que um povo vai sobrar sobre a face da terra. Eu tenho um estudo que fala sobre o milênio, que mostra que aqueles que não adoraram a besta e nem colocaram a sua marca e também não aceitaram Jesus Cristo, esses serão regidos pela igreja, né? Que a igreja será sacerdote sobre eles. Isaías está falando exatamente isso. Isaías 61, aqui ó. Isaías 61 está falando exatamente sobre isso. Está falando do reino milenar. A igreja vai reinar sobre os povos e nações que restarem sobre a terra. Porque lá em Daniel está dito o seguinte: foi-lhe tirado o poder e entregue ao povo santo. Então, o livro de Daniel é um pouquinho complexo, porque ele mostra animais, depois ele mostra a estátua. E ele fala assim que, dos restantes dos animais, a besta foi lançada no lago de fogo. A besta nós sabemos que é o falso profeta e o anticristo. Ela foi lançada no lago de fogo. Mas dos outros animais foi-lhe tirado o poder e foi entregue ao povo santo. Está escrito no livro de Daniel. O que é o poder? Autoridade, governo, tudo, e vai ser entregue ao povo santo, e é a igreja que vai reinar durante 1000 anos, restabelecendo o reino de Cristo. Isso está no livro de Daniel. Isaías está citando isso exatamente aqui, dizendo que nós seremos sacerdotes e comeremos as riquezas das nações. O melhor das nações vai ficar para a igreja, ok? Apocalipse 1,6. E nos constituiu reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Êxodo 19:6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falará aos filhos de Israel. Sim. Falando do milênio, as nações que restarem não recebem corpos glorificados, ok? Porque essas pessoas não foram justificadas pelo sangue de Cristo. Então, assim, as nações que não se rebelaram contra a igreja e nem contra o anticristo, mas restaram no final, essas nações não têm corpos glorificados, serão seres humanos, nascerão, né, casarão, darão-se em casamento e morrerão também. Então é um reino milenar. Eu não vou entrar nesse mérito porque Isaías fala que o jovem vai morrer com mais de 100 anos. Então assim, o ser humano deve voltar a viver como Adão vivia naquela época. Então não quero entrar nesse ponto porque Apocalipse não é o nosso ponto aqui hoje, tá bom? Mas vai restar nações que não vão aceitar o Senhor Jesus Cristo e também não vão se unir à besta. E essas nações vão ser regidas pela igreja, tá bom? Eu queria mostrar um videozinho bem rápido, não vou tomar muito tempo de vocês. Sumo sacerdote, ó. Cara, esse vídeo é muito legal. Se vocês quiserem, eu vou deixar esses vídeos com a Rita e vocês assistem, porque é muito bacana. Mas está em inglês, né? Mas pelo menos as figuras vai ajudar a gente. Vamos lá. Ó, a primeira vestimenta do sacerdote era essa vestimenta aqui. Era tipo um short para cobrir a sua nudez, tá bom? Não existia cueca naquelas épocas, então os homens usavam essa vestimenta como se fosse um tipo de cueca. Logo na sequência ele usava essa manta branca. Isso nós estamos falando do sacerdote e do sumo sacerdote, tá? Já vai parar no sacerdote e nós vamos avançar para o sumo. Olha lá, então ele vestia essa manta branca por cima daquele shortzinho.
amarrava com uma faixa normalzinho e botava um turbante branco, ok? Só isso e nada mais disso o sacerdote. O sacerdote, ele oferecia sacrifícios no pátio, no átrio lá de fora e no local santo, mas no Santo dos Santos não. Só quem tinha essa roupa aqui, ó, que era o sumo sacerdote. Os sinos, vocês já podem ver aqui os sinos. Ups, volta. Aqui, ó. Tá? Por que esses sinos estavam aqui? Acho que você já ouviu falar várias vezes, né? O sino tinha que ficar fazendo barulho, porque se o sino parasse de fazer barulho, era porque o sacerdote tinha morrido lá dentro, então eles puxavam o corpo da pessoa. Eu pouco acredito nisso, isso veio muito do Talmud. O Talmud é um livro muito deturbado dos judeus, tá bom? Eu acredito exatamente como toque de trombetas. Ele assina, quando ele está indo lá, ele está fazendo barulho, porque é o dia da expiação, e ele vai aspergir, vai fazer barulho a roupa dele. Então, quando ele andar lá dentro, o povo ficava vindo lá de fora. Como quase 40, 50 mil pessoas conseguiam ouvir do lado de fora o que ele estava fazendo lá dentro? Não dava. Então, assim, isso aqui está muito intimamente ligado a exatamente as trombetas do Apocalipse, tá bom? Porque ao toque da trombeta vai estar anunciando a expiação dos pecados. Ó, está chegando o dia da expiação, lembra? 7 dias tocava-se trombetas e falava, tira o fermento da sua casa. Mesma coisa, 7 trombetas vão se tocar durante 7 anos. É hora de vocês não fazerem obra servil. É hora de vocês se atentarem para o Senhor, ok? Então, para mim, isso aqui está intimamente ligado a um alerta. É hora de acordar para a palavra de Deus. Aí ele colocava a túnica azul em cima da túnica branca, mostrando as amendoeiras que eu te falei aqui, né? E os sinos. Representação exatamente do alerta. Olha lá, agora ele está com uma faixa. Essa faixa aqui, ela tem 5 cores, nós vamos falar dela lá na frente. E ela estava, o lombo dele aqui, era 2 pedras, tá bom? 2 grandes pedras. Também não lembro agora, mas nós já vamos ler sobre ela. Diz que essas pedras eram muito pesadas. Olha lá, no peito, tá vendo? Todas essas vestes que ele está colocando por cima da azul são vestes talares. Quando você lê na Bíblia vestes talares, símbolo de sumo sacerdote. Jesus Cristo é encontrado no meio das 7 igrejas, lembra? Com vestes talares. João fala, eu vi aquele parecido filho do homem, ele estava com vestes talares. Ele andava no meio dos 7 candeeiros e ele limpava os candeeiros. O que Jesus está fazendo? O ofício do sumo sacerdote, cuidando da sua igreja. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está colocando azeite na menorá, ele está limpando, símbolo de repreensão. Então, quando a pastora repreender vocês, você já sabe que Deus está fazendo o quê? Limpando o seu candeeiro para manter você sempre aceso. Pô, né, pastora? Essa é legal, hein? A gente já pode brigar com isso. Olha só, no peito dele tinha 12 pedras, com o nome das 12 tribos de Israel, ok? E também no seu ombro, 6 tribos do lado de cá, 6 tribos do lado de cá. Lembra que nós falamos das 2 testemunhas do Senhor? Não tem como dizer que a plenitude do povo de Deus não são as 2 casas de Israel, os dois ungidos do Senhor, as 2 testemunhas na última hora. Vamos lá, segue. Era amarradinho na cintura ali também. Olha lá, o nome das 12 tribos, está em hebraico. Eu não vou tentar ler, porque meu hebraico é ótimo. Aqui Umim e Urim eram 2 pedras colocadas dentro do bolso dessa veste peitoral, para dizer se o Senhor perdoava o pecado ou não. O branco era sim, o preto era não. Você vai ver lá na adivinha, como é que é o nome dela mesmo? Necromante de Endor, quando Saul tenta consultar Samuel, que já morreu, Deus fala, não faça isso. Ele vai consultar a necromante, né? E ele quer que Samuel venha do mundo dos mortos para falar para ele se ele ia vencer a batalha contra os amalequitas ou não, não é isso? Aí a Bíblia fala que o Senhor não falou com ele de nenhuma forma, nem por profeta, nem por Urim, nem o Tumim, que são as 2 pedras. Então os judeus usavam muito isso. O Senhor quer que eu faça ou quer que eu não faça? Era meio que lançar uma sorte, vamos dizer assim, ok? Mas o Senhor respondia o sumo sacerdote dessa forma. Ele colocou no peito. Fio de ouro, as cores que eu estava falando. Eu acho que aqui é o suficiente, né? Deu para a gente ver. Bem bacana isso aqui. Muito legal. E só o sumo sacerdote tinha essa coroa que era amarrada atrás. Aqui estava escrito santidade ao Senhor. Lembra que pensamentos modelam comportamentos. Se você tem uma mente podre, você vai ter atitudes podres. Se você tem uma mente santa, você tem atitudes santas. Então a gente precisa se preocupar muito com aquilo que a gente pensa. Por isso que a Bíblia fala que os olhos são a candeia da alma. Eu já não lembro mais essa palavra, mas tudo aquilo que a gente olhar, se a gente tiver maus olhos, nós podemos trazer o quê? Más intenções para a nossa mente. E o problema disso se consuma quando cai no coração do homem. A Bíblia fala que pensamentos são ruins, mas se o homem deixa isso cair no coração, acabou, o homem entrou em pecado. Por isso que Cristo dá um upgrade na lei. Falaram assim, olha,
aquele que olhar para uma mulher e a desejar, eu vou dizer para você que você já cometeu o pecado. Na lei era se cometesse adultério. Jesus já dá um upgrade na lei. Ele falou, se você olhar e desejar com o seu coração, você já cometeu o pecado. Então, muito importante a gente entender isso aí. Bom, não vou passar o vídeo todo, mas o vídeo é interessantíssimo. Então, as tecidas e roupas do sumo sacerdote. O sumo sacerdote usava uma roupa branca de linho finíssimo com uma manta azul por cima, como vocês viram. E tá aqui, nesse senhorzinho aqui também, já dá pra gente ver. Ele tinha uma faixa na cintura do peito, né? Que tecia de branco, ouro, azul, púrpura e escarlate, com sinos pendurados na sua roupa, costurado com, eu falei amendoeiras, é romãs, tá? Amendoeiras era o bordão de Arão, eu falei errado, romãs. E uma coroa amarrada na sua testa. Então vamos falar das cores, tá? As cores de linho fino e branco apontam para a pureza. Linho na Bíblia significa separação, mostra que devemos estar separados do mundo, e o linho era extraído da lã das ovelhas que eram sacrificadas no templo. Lembra que nós falamos também daquele muro de separação do templo? Lembra que o Senhor fala, esse muro é para separar o santo do profano, e Deus coloca na roupa do sacerdote o linho finíssimo para mostrar a separação, a santidade. O ouro, que era a segunda cor, ela mostra a natureza divina e o reino de Deus em nós. O azul representa as coisas celestiais, a cor do céu. Com isso, o manto azul mostra que o sumo sacerdote é um representante celestial. Então, só um representante celestial podia entrar lá no local do sumo sacerdote, ok? A cor púrpura representava realeza, poder, riqueza e majestade. Somente reis e nobres usavam a cor, porque era difícil extrair. Jesus foi vestido com uma túnica de púrpura pelos soldados romanos, a fim de zombar do Senhor, está lá em João 19, 2, 3. Lembra quando Jesus começa a ser açoitado? Pilatos fala assim, leva esse homem para ser açoitado, bate nele e depois crucifica ele. Aí a Bíblia fala que os soldados romanos colocam uma túnica de púrpura. Fala, você é rei? Então nós vamos fazer para você uma coroa de espinho. Coloca uma túnica de púrpura nele, coroa de espinho, pau nele. Entendeu? Então é exatamente por isso. A cor escarlate ou vermelha representa o sangue, a morte e a ressurreição. Veja Mateus 27, 28, o mesmo episódio dos soldados zombeteiros lá em Mateus, diz que Jesus foi vestido posteriormente, depois de apanhar, né, de escarlate. Nós podemos ver em Apocalipse 19, 13, Jesus, em seu retorno para o arrebatamento da sua igreja, ele está vestido com um manto salpicado de sangue. Então, essa cor escarlate, ela era vermelha. Nós vemos isso também na prostituta Raabe, antes de destruir a cidade de Jericó. Os dois profetas, os dois espias, sempre dois, né? Manda colocar a cor vermelha sobre a janela. Então diz que era uma cor vermelha escarlata. E aí quando o povo invadiu e destruiu a cidade de Jericó, não tocou na prostituta, ok? É símbolo exatamente disso, do perdão do Senhor Jesus Cristo, do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Em Apocalipse 19, 13, mostra que no retorno de Jesus, a Bíblia fala assim, e eu vi ele vinha, sua veste estava salpicada de sangue. Apocalipse é um livro que ele roda em ciclos, tá? A gente chama de analepse, a Rita já deve conhecer isso. Max, o que é um analepse? É igual eu estou fazendo aqui, eu paro um assunto, eu volto o slide e vou contar uma história. Aí eu paro, volto e continuo contando história. Quando eu paro o assunto, eu volto e vou mostrar outro slide para vocês. Isso é analepse, Deus faz isso no Apocalipse 3 ou 4 vezes. Então a gente percebe que está mostrando Jesus no arrebatamento, depois mostra ele com a veste salpicada. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele vai pisar o lagar da ira de Deus e o sangue dos reis vai subir até o freio dos cavalos. Sabe como é que fazia vinho antigamente? Ficava pisando lá no moinho. E a Bíblia fala que Jesus vai fazer exatamente isso. Vai pisar o lagar da ira de Deus, ou seja, ele vai destruir os seus inimigos, né? E aí por isso que a gente vê em Apocalipse 19, mostrando Jesus com as suas vestes salpicadas de sangue, ok? Todas as linhas de todas as cores estavam entrelaçadas, então eram 5 cores, tá? As 5 cores apontam para a graça de Deus. Todas as 5 cores estavam entrelaçadas nas vestimentas do sumo sacerdote. Com os 5 tecidos unidos, Deus mostra que estamos unidos com Ele em sua graça, porque o número 5 na Bíblia aponta para a graça de Deus. Olha, divindade, a parte celestial, realeza, mortalidade e pureza. Cada atributo é especial, mas quando todos estão unidos, formam a graça completa, que é a expiação dos nossos pecados. Lembra? Jesus se vestia de veste talário porque ele estava ali na missão de expiar os nossos pecados. Então, quando a gente vê o sumo sacerdote, é um símbolo do que Cristo vai fazer. Ele vai voltar novamente como nosso sumo sacerdote. Agora não é mais cordeiro, ele volta como leão. Agora ele volta para destruir os nossos inimigos e glorificar a sua igreja. Amém? Hebreus 4,
Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Olha que legal, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas como de nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos então com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e encontrar graça para sermos ajudados no tempo oportuno. Aí, falando dos sinos, né, eles alertavam para o trabalho do sumo sacerdote no dia do Yom Kippur. Esses sinos são um símbolo do alerta das trombetas, uma preparação para o dia da expiação do sumo sacerdote. As romãs é o significado de fecundidade, prosperidade, posteridade, porque esse fruto tem muitas sementes. Agora vamos falar aquilo que a gente viu, aquelas 2 pedras no ombro do sumo sacerdote. As 2 pedras são de ônix sobre os seus ombros, com o nome das 12 tribos, simbolizando que as 2 casas de Israel estavam sobre os seus ombros. 12 tribos novamente, ok? No peitoral tinha 12 pedras preciosas gravadas com seus nomes, cada tribo de Israel, significando que o sumo sacerdote carregava Israel nos ombros e no peito no dia do perdão, no dia do Yom Kippur. E Jesus também fez isso na cruz, levando o mundo sobre os seus ombros e sobre o seu coração até a morte de cruz. Olha que coisa interessante, se a gente for ler Apocalipse 21 inteiro, ele vai mostrar que a nova Jerusalém que desce do céu, ela tem 12 pedras, ela tem 12 portas, ela tem os 12 fundamentos dos 12 apóstolos. Então a gente percebe que não é uma cidade mesmo literal que está descendo, a gente percebe que é a igreja de Cristo glorificado. Vocês estão agora na doutrina dos apóstolos, nós somos fortificados, né? Nós somos assim, como é que eu posso dizer? Nós fomos fundamentados na doutrina dos apóstolos. Esse dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: irmão, como é que você faz seus estudos? Que coisa é essa? Que igreja que você frequenta? Eu falei: eu frequento uma igreja aqui, assim. Mas lá ensina isso? Eu falei: não ensina nada disso. Mas o que é? Eu falei: meus estudos são na doutrina dos apóstolos, fundamento dos apóstolos. Então você vê a Nova Jerusalém, ela tem o fundamento dos apóstolos, ela tem 12 pedras preciosas, e lá vai falar de cada pedra preciosa, e você vê que a roupa do sumo sacerdote tem o quê? 12 pedras preciosas. Cristo está formando de nós sacerdotes para o seu reino de sacerdotes. Nós seremos reis e sacerdotes de um reino de sacerdotes. Consegue fazer esse link? É muito maravilhoso isso, é lindo mesmo.